Bom dia, queridas irmãs. Louvado seja Deus, porque mais uma madrugada nós estamos aqui reunidas para juntas louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Vamos orar. Pai de amor, obrigada por esta oportunidade. Queremos te agradecer pela vida e por estarmos aqui reunidas neste grupo, mães que clamam pelos filhos, para colocar no teu altar a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Capacita-me, ó Deus, dai-me entendimento e iluminação dos céus para trazer esta mensagem hoje. Nos dê também discernimento para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridas, a mensagem de hoje, ela é baseada no livro Sempre em Oração, de Tibor e Maria Shelley. E o título é Para Conhecê-lo. E o verso bíblico de hoje, ele se encontra em Mateus, capítulo 5, verso 8. E diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E eu quero deixar uma pergunta para que venhamos a meditar hoje. Como o conhecimento da salvação em Jesus pode se tornar minha experiência pessoal? Ou seja, como o fato de eu saber que Jesus é o único meio da minha salvação faz com que eu tenha uma experiência mais íntima, mais pessoal com Ele. E a resposta está aqui. A primeira delas é mediante o estudo das Escrituras. Sim. Deixa eu só. Isso. Em João 5, capítulo 5, verso 39, diz assim: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Sim, queridos, precisamos examinar as Escrituras, estudar, ler com tempo, passar tempo meditando e estudando o livro da Bíblia. E no livro Educação, página 17, a escritora americana, ela exalta a Bíblia e ela diz o seguinte: as Escrituras Sagradas são a perfeita norma da verdade, e como tal, a elas se deve dar o mais alto lugar na educação. Para se obter uma educação digna deste nome, devemos receber um conhecimento de Deus, o Criador, e de Cristo, o Redentor, como se acham revelados na palavra sagrada. Cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de certa faculdade própria do Criador, a individualidade. Faculdade esta de pensar e agir. Olha que coisa linda, não é, amadas? Deus criou o ser humano e nós vemos como somos diferentes umas das outras. Apesar de estarmos aqui reunidas para clamarmos pelos nossos filhos, como é lindo ouvir a diversidade nas nossas orações. Por quê? Porque somos únicas. Cada uma de nós temos uma experiência pessoal com Deus. E isso nos faz elevar a Ele, mesmo sendo o mesmo tema, que é a salvação de nossos filhos, elevamos a Ele orações diferentes, porque somos únicas. E em Josué 1:8, o profeta, ele dá ainda mais uma palavra para nós. E ele diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite,
para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. No mesmo livro Educação, só que na página 18, Ellen White diz o seguinte: ao meditar-se sobre a perfeição do caráter de Deus, a mente se renova e a alma é restaurada à sua imagem. Mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir é o ideal de Deus para com seus filhos. Amém, amadas? O ideal de Deus para cada uma de nós é cada dia mais elevar o nosso pensamento até o altar do Senhor, para que tenhamos uma mente parecida com a de Jesus. Mas para conhecê-lo, também precisamos ter um conhecimento experimental. No livro de Romanos 12, verso 2, fala sobre experimentar a vontade de Deus. E ele diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a obra agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Deus quer nos dar, quer que experimentemos a sua presença, para que tenhamos um comportamento, para que tenhamos um costume, para que tenhamos uma vontade igual a dele. No livro Medicina e Salvação, diz assim: conhecemos nós a Deus como devemos? Que conforto, que alegria sentiríamos se aprendêssemos diariamente as lições que ele deseja que aprendamos. Devemos conhecê-lo por meio de conhecimento experimental, ser-nos a bênção, gastar mais tempo em oração secreta, em relacionarmos pessoalmente com nosso Pai Celestial. Sim, queridas, somente estando ligadas com Deus, tomando tempo em estar com Ele, é que teremos uma experiência mais viva, mais profunda, mais íntima com o nosso Pai Celestial. Precisamos também ter a nossa alma recriada à imagem de Deus. O pecado transformou a nossa natureza. Em Gênesis 1, capítulo 26 e 27, nós vemos ali: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A Ciência do Bom Viver, página 145, diz assim: o conhecimento de Deus, segundo a revelação dada em Cristo, eis o que devemos ter todos quantos se salvam. Sim, devemos ter um conhecimento profundo de Deus. É o conhecimento que opera transformação de caráter. Isso é tremendo, irmãs. Se queremos ter um caráter transformado, precisamos tomar tempo em estar na presença de Deus. Ela continua dizendo assim: recebido esse conhecimento, recriará a alma à imagem de Deus, comunicará a todo ser um poder espiritual que é divino. No mesmo livro, na página 426,
Deus pretende que os seus seguidores sejam o que Jesus foi quando revestido da natureza humana. Cumpre-nos em sua força viver a vida pura e nobre que o Salvador viveu. Queridas, esta palavra é de grande importância para nós. Se pretendemos ter um caráter como o de Deus, precisamos sermos recriados à imagem dele. E isso só nos é possível se tomarmos tempo em estar com Deus. Parece que é repetitiva a mensagem, não é? Mas se faz necessárias, irmãs. Por nós mesmas, nós não conseguimos sermos semelhantes a Jesus. Este poder de parecermos com Deus conforme a criação que Ele nos fez um dia, só é possível mediante o poder do Espírito Santo. Por isso nos reunimos aqui às madrugadas, às terças-feiras, para buscarmos neste Deus, no Espírito Santo, poder para sermos transformadas, para sermos usadas por Deus. Mas não é só mediante o estudo, mediante conhecimento experimental de Deus, que teremos a nossa alma recriada. Nós precisamos também estudar as profecias. Veja, no nosso grupo, semanalmente, nós temos o nosso irmão, nosso querido irmão Daniel, que estuda conosco as profecias. Em Fundamentos da Educação Cristã, página 382, a escritora americana Ellen White faz o seguinte comentário: as profecias devem ser estudadas e a vida de Cristo comparada com os escritos dos profetas. Ele se identifica com as profecias, declarando reiteradamente: elas escreveram a meu respeito, elas testificam de mim. A Bíblia é o único livro que dá uma descrição verdadeira de Cristo Jesus. E se todo ser humano a estudasse como seu livro de texto e lhe obedecesse, nenhuma alma se perderia. Irmãs, isto é tremendo. Como temos negligenciado o estudo da palavra de Deus. Olha o que 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versos 20 e 21 diz: não desprezeis as profecias, examinai tudo. Precisamos examinar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu vou repetir. A Bíblia é o único livro que dá uma descrição verdadeira de Cristo Jesus. E se todo ser humano a estudasse como seu livro de texto e lhe obedecesse, nenhuma alma se perderia. Fundamentos da Educação Cristã, página 382. Nenhuma alma se perderia. Ó, queridas, quanto tempo temos dedicado a coisas que não nos gera entendimento, discernimento, sabedoria? E quanto tempo temos dedicado ao estudo da palavra de Deus? Mais do que nunca, isso hoje é essencial para a nossa salvação. Porque a palavra de Deus gera vida. É um outro tópico. No livro Educação, página 126, diz assim: a energia criadora que trouxe
a existência e os mundos está na palavra de Deus. Esta palavra comunica poder, gera vida. Cada ordenança é uma promessa, aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito, transforma a natureza, cria de novo a alma à imagem de Deus. Amadas, eu sei que assim como eu, vocês também estão tendo uma experiência diferente aqui no grupo das mães que clamam pelos filhos. E temos tido o nosso caráter transformado. Temos experimentado que a nossa natureza tem sido recriada, tem sido moldada de acordo com o caráter de nosso Deus. Porque nós temos passado tempo de qualidade com o Senhor. Temos buscado estar na presença dEle. Temos buscado o estudo da sua palavra. Mas também não é só isso. Precisamos conversar com esse Deus. Sim, queridas, conversar. Tiago 4, verso 8 diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. No livro Parábolas de Jesus, página 64. Se tivermos o Senhor sempre diante de nós, teremos frescor contínuo em nossa vida religiosa. Nossas orações terão a forma de uma conversa com Deus, como se falássemos com um amigo. Quanto tempo você passa conversando com um amigo? Quanto tempo você passa conversando com o seu Deus, com o nosso Deus, com o Deus transformador, criador? Quanto tempo, amadas? Quanto tempo temos dedicado a conversarmos com o nosso Deus, não somente colocando para Ele os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, não, mas contando para Ele o nosso dia, como foi os nossos momentos no trabalho, como foi a nossa ida ao mercado, como foi o nosso dia. Quanto tempo você tem dedicado a falar para Deus como você está se sentindo? Como está o seu coração? Como estão os seus pensamentos? Às vezes, nós deixamos de dizer para Deus como que está o nosso coração. Senhor, hoje meu coração está triste. Triste porque eu vi que meu filho não quis passar tempo contigo. Eu vi que meu filho não está se dedicando como deveria à sua causa. Eu vi que meu esposo passou pouco tempo estudando a tua palavra. Eu vi que meu esposo talvez tenha estado em lugares que ele não deveria estar. Senhor, hoje eu estou tão feliz. Eu vi que meu filho foi à igreja, que está se voltando para estudar mais a tua palavra. Ah, Senhor, eu vi que a minha planta brotou e deu uma flor linda. Quanto tempo, amadas, nós temos dedicado para falar para Deus as pequenas e as grandes coisas que acontecem na nossa vida. Para conhecê-lo, eu preciso estar com Ele. Não há, amadas, outro meio de conhecer a Deus e a seu plano para a nossa vida que não o desenvolver diariamente relacionamento íntimo mediante a oração sincera, a leitura da Bíblia,
a meditação na vida de Cristo e ouvir o Espírito Santo. Cristo é nosso exemplo. Devido à sua vida de oração, ele respondeu com amor, mesmo quando foi ridicularizado, humilhado, cuspido, espancado, até suas costas ficarem retalhadas e finalmente ser crucificado. Quem estudou a lição da escola sabatina da última semana, viu ali como foi difícil para Jesus suportar todo aquele sofrimento. Mas o mais difícil foi não sentir a presença do Pai com ele. Precisamos buscar a presença do Pai. Reagimos da mesma forma quando passamos por nossas pequenas aflições? Quando nós passamos por problemas, reagimos como Jesus? Com amor, com paciência? Como estamos reagindo às nossas aflições, que são pequenas em vista do que Jesus passou? Ao meditar na vida de Cristo, definitivamente aumentaremos nosso nível de tolerância e aprenderemos o que significa ser paciente, bondoso, perdoador e amoroso. Essa é a forma de sermos recriados à imagem de Cristo. Que planos você tem feito no seu dia a dia? Que planos, amada? João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Em João capítulo 14, verso 6, Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a verdade. E quando nós conhecemos esse Jesus, ele nos liberta. Amadas, para finalizarmos, a minha oração é que você encontre a alegria ao passar algumas horas com a Trindade. Na maioria das manhãs, o meu objetivo é passar as primeiras horas da manhã conversando com Jesus. Enquanto todos na casa ainda estão dormindo, eu gosto de estar lendo a Bíblia, meditando na vida de Cristo e ouvindo o que ele tem a me dizer. Essa é a melhor coisa, a mais doce e agradável que acontece comigo e que vai acontecer com você também a cada dia. E que, ao me preparar para um dia de vitória e alegria, cheia do Espírito Santo, eu primeiro preciso estar na presença de Deus. Porque eu posso fazer planos, queridas, mas Jeremias 29, verso 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Sim, amadas. Nenhum plano é melhor ou maior que os planos que Jesus, que Deus tem para cada uma de nós. São planos que geram vida, planos de vida eterna, planos de salvação para nós e para os nossos filhos. Meu desejo é que cada uma de nós dediquemos mais tempo
mais tempo para o nosso Deus, para conhecê-lo, para amá-lo, para sentir o verdadeiro significado. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E assim sermos libertas da culpa que muitas de nós às vezes carregamos. Precisamos ser libertas, irmãs. Libertas do nosso eu, libertas do egoísmo, para que sejamos mães segundo o coração de Deus. Mães que clamam pelos filhos, porque creem, porque têm a certeza de que os nossos filhos serão trazidos da terra do inimigo e seremos mães vencedoras para a honra e glória desse Deus. Oremos. Pai de amor, muito obrigado por esta palavra de esperança, de admoestação. Pai, que venhamos a buscar a cada dia, dedicarmos mais tempo na Tua presença, para que assim tenhamos conhecimento da Tua palavra e sejamos preenchidas pelo poder do Teu Santo Espírito, para sermos testemunhas do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua prontidão em nos ouvir e nos atender mediante a Tua vontade. Obrigada, Deus, por tão maravilhosa palavra. Continue a falar conosco, Senhor. Confirme este desejo de estarmos na Tua presença no decorrer das mensagens que iremos ouvir. Continue a falar. Completa, Senhor, esta mensagem e nos ajude a termos mais tempo contigo. Em nome de Jesus, eu coloco cada uma das irmãs aqui no teu altar e cada um de seus filhos, que todas nós tenhamos a certeza da tua presença, da tua unção na vida dos nossos filhos. Ainda, Senhor, que quando olhamos para alguns deles, vejamos que ainda falta muito. Não nos deixe esmorecer nesta luta, mas que sejamos reabastecidas pelo teu poder, em nome e por amor de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Até uma próxima, queridas. Que Deus nos abençoe.